Boa noite aos irmãos que aqui estão e amigos, os que nos assistem via internet. Hoje um dia bem frio aqui em Florianópolis, mas estamos aqui. Quando estávamos cantando, eu pensei as palavras de Davi: Senhor, que eu more no teu santuário. Acho que o maior desejo de Davi era não dormir na casa dele, mas dormir na igreja, estar lá, porque realmente esse é um lugar abençoado. Sabemos e sentimos que a presença de Deus está aqui e nos sentimos tão bem em estar na sua casa. Não há tempo melhor do que passar tempo aqui nesta casa. Nenhum lugar do mundo é melhor do que na igreja. Nós estamos de uma série sobre os 10 mandamentos, e hoje vamos falar sobre infidelidade, um dos mandamentos. Estamos vivendo numa época em que não há fidelidade quase em nada neste mundo. Para onde olhamos, nós vimos somente a infidelidade, a corrupção, o engano, a mentira, e isso está cada dia mais patente nos dias em que vivemos. Se formos falar na questão imoral, nós podemos ver a facilidade e os convites que há hoje. Você anda na rua, você vê outdoors e propagandas e tudo mais, sempre voltado para essa questão. E Deus nos pede para sermos totalmente fora dos atrativos deste mundo, nos chama a viver uma vida totalmente diferente da qual o mundo oferece. Em 2 palavras, Deus deixa o caminho para salvar o nosso lar, nosso casamento, e essas 2 palavras são um muro de proteção contra os males deste mundo. Você trouxe sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, e vamos ler o verso 14, e vamos estudar este verso hoje e também no próximo domingo. Vamos fazer 2 sermões deste verso, tamanha a profundidade que ele traz. Êxodo 20, verso 14 diz: não adulterarás ou não cometa adultério, outras traduções dizem. Qual é o significado espiritual dessas palavras? Não o significado o qual está na letra da lei, mas qual o significado espiritual por trás deste mandamento? E a pergunta também que permeia é: contra quem cometemos o pecado do adultério? Interessante que a palavra adultério no hebraico significa cometer adultério ou um ato físico. Portanto, está a ideia deste mandamento de você ter uma prática, um ato que conduz a este pecado. Já no grego, moikos, a tradução é infidelidade ao voto matrimonial, aos votos matrimoniais. E também ele traz uma figura de linguagem de infidelidade a Deus. Portanto, adultério não está na Bíblia somente ligado a uma questão dos cônjuges, mas também uma questão de um adultério para com Deus. Interessante isso. Portanto, podemos definir adultério como qualquer coisa que é colocada entre você e Deus que não seja da vontade dele. Qualquer coisa, sejam as questões sexuais, ou sejam as questões de conduta, da nossa moralidade, ou qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus, seja um atrativo deste mundo, a Bíblia vai caracterizar isso como um adultério, ou como você colocar algo entre você e Deus. Alguma coisa que você dê mais valor justamente do que Deus, passa a ser um adultério segundo este mandamento. Você lembra que quando Abraão disse ao rei Abimeleque que Sara era sua irmã, e Abimeleque toma Sara para ele, manda a banhar e prepará-la para ficar com ela, e Deus aparece através de um anjo em sonho para Abimeleque, e o que Deus diz para ele? Você lembra? Lá diz em Gênesis 20, verso 6, Deus diz: eu impedi que você pecasse contra mim. Então Deus está dizendo: o fato de você tomar Sara
que é a esposa de Abraão, você estaria pecando contra mim. E José, também em Gênesis 39, no verso 9, fala sobre a esposa de Potifar, e lá José diz, como pecaria eu contra o meu Deus? Portanto, isso deixa claro que adultério não é somente uma questão entre os cônjuges, mas é entre eu e o meu Deus. Por isso, lá em Provérbios 6,32, diz que o pecado do adultério você destrói a si mesmo. Entre todos eles, o mais grave é este, porque você atinge a sua própria moralidade. E também a Bíblia vai dizer, então, sobre o pecado espiritual, e a maior referência sobre isso está em Oséias e Gomer, onde lá o profeta tem uma esposa, que ela anda com vários maridos, mas ele pacientemente vai atrás dessa esposa, mostrando justamente a infidelidade ou pecado espiritual de Israel, em que Deus, na sua misericórdia e bondade, ia atrás desta mulher, de seu povo, para criar novamente uma aliança de paz entre eles, Deus oferecendo perdão. Por isso é interessante que a Bíblia é totalmente contrária ao divórcio. Deus prefere que, se houve este ato, se houve este engano, que haja uma reconciliação e um perdão, mas que não haja o divórcio, porque ele é doloroso, ele machuca, ele causa traumas. Sendo o adultério espiritual ligado intimamente à idolatria, qualquer amizade com o mundo passa a ser uma idolatria, e isso um adultério espiritual. E aí nós podemos ver então todos os atrativos que o mundo apresenta para nós nos separar de Deus. Nós podemos ver isso nas esferas mais diversas do mundo, sobre acontecimentos, seja no mundo político, seja no mundo esportivo, seja no mundo social. Aqui e acolá o mundo está tentando nos atrair para nós olharmos para este mundo e esquecermos de olhar o mundo por vir. Assim, cria-se então essa idolatria, ou seja, uma atenção maior às coisas deste mundo do que às coisas para um mundo por vir. Você sabe que Jesus ampliou este mandamento de uma forma belíssima. Eu gostaria então que você abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 5 e vamos ouvir as palavras de Jesus ao ele ampliar este mandamento. Mateus capítulo 5, os versos 27 e 28. Diz assim, Jesus está se referindo justamente aos mandamentos da lei de Moisés. Vocês ouviram o que foi dito, não cometam adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus ampliou a lei e deu um significado espiritual à lei. Portanto, Jesus está dizendo, não abrigue no seu coração a luxúria, porque a palavra que está aí em Mateus, dizendo não ter uma intenção impura no coração, a intenção impura pode ser também luxúria. E luxúria é você pensar em imoralidade ou você ter um desejo sexual. Portanto, Jesus está dizendo, se você olhar para uma mulher, e se nós olharmos tanto para o Antigo Testamento, como para a época de Jesus, nós podemos ver claramente que essa declaração de Jesus tem todo o peso para o mundo em que eles viviam. No mundo romano, você sabe perfeitamente a forma como era conduzida a sociedade romana no tempo de Jesus. Em Israel, você vai a Levítico, acho que é Levítico 14, você vai ver lá uma série de imoralidades que existiam nas nações vizinhas de Israel, que eram pagãs. Assim, quando Deus traz este mandamento, Ele traz para preservar o seu povo, para criar uma santidade no seu povo e livrá-lo das corrupções da imoralidade que eram oferecidas. Portanto, Ele diz, se você no seu coração tiver a luxúria, se você pensar de uma forma imoral, se você tiver um desejo sexual no seu coração, você já está em adultério, Ele está dizendo. Por que é que nós somos culpados sem cometer o ato,
Essa é a pergunta, porque é isso que Jesus diz. Porque, na verdade, somos culpados porque a luxúria está no coração. E é justamente aí que está a espiritualidade da lei. Jesus quer tratar com o nosso coração. Ele quer que isso morra em nosso coração. Eu posso conviver, e devo e vou conviver, sempre, mas nunca jamais. Quem tem o Espírito de Deus, quem vive com Deus, olha para a mulher desejando-a. Ele sempre vai olhar com os seus olhos de pureza, de respeito, admiração e tendo uma conduta cristã. Portanto, Jesus está dizendo justamente isso, que se você olha, mas não comete o ato, e se você tem a luxúria no seu coração, você está pecando. Se você entregar a pensamentos imorais, você está cometendo o adultério mesmo não tendo o contato físico com a pessoa. E a mesma situação é, se você olha pornografia, ou olha para uma mulher com luxúria, você é culpado de adultério, porque, na verdade, a culpa está justamente na base de que o pecado ainda reina no coração. Em Cristo, podemos vencer. Em Cristo há poder suficiente para Ele mudar até mesmo aquilo que nós trazemos arraigado em nosso coração, de nossas tendências herdadas e cultivadas. Os mandamentos, todos eles vão tratar de todas as áreas da nossa vida. E aqui, talvez alguém possa ter o adultério de amar alguma coisa do mundo. Por exemplo, alguém pode dizer, e eu já vi isso, infelizmente, até mesmo em um velório cristão, da pessoa colocar sobre o caixão da pessoa a bandeira do time dele. Isso é uma luxúria, é um adultério, isso é um pecado. Está lá no coração dele, ele morreu amando aquilo, como se aquilo fosse a coisa mais importante da vida dele, mais do que a sua própria religião. Nós ouvimos torcidas de futebol dizendo, aqui diz o nome do time, e isso é uma religião. Aqui não tem religião, aqui tem o nosso time. Isso é uma idolatria, uma luxúria, é um adultério. Cristo pode mudar qualquer tendência herdada ou cultivada para o mal. Ele pode mudar totalmente o nosso coração se nós nos entregarmos a Ele e confiarmos no seu poder. Há alguma coisa em seu coração que Jesus precisa mudar? Há alguma coisa que toma o lugar mais do que Cristo em seu coração? Há alguma coisa que toma mais tempo no seu coração do que a palavra e a comunhão com o Senhor? Este mandamento proíbe atos de impureza, pensamentos e desejos sensuais e qualquer prática para os excitar. Este mandamento exige pureza de coração. Que pela graça de Cristo, nada neste mundo nos torne infiéis a Ele, mas que Ele molde os nossos corações, que a pureza nasça dentro de nós e seja vista em nossas atitudes. Que Deus abençoe a todos. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em duas palavras, Tu traz o reino dos céus aos nossos corações. E que assim seja, Senhor. Que o Senhor o purifique para ser um templo do Teu Espírito. Que o Senhor o purifique para que do nosso interior fluam rios de água de pureza, santidade, para que a honra e a glória seja toda para o Teu nome. Pai querido, não nos deixe amar nada neste mundo mais do que ao Senhor. Não nos deixe que o nosso coração, Senhor, seja levado para coisas que nos separam de Ti, mas leva-nos, Senhor, sempre para perto de Ti, pelo Teu poder e pela Tua graça. Entregamos a nossa vida e o nosso coração em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.